Então tá, boa tarde a todos. Então é com prazer que eu dou por aberta a apresentação da dissertação de mestrado acadêmico em ensino de física de Desirê Dornelles Correia, cujo título é Educação Ambiental Crítica na Formação de Professores de Física. Orientação Fernanda Osterman, com orientação Flávia Rezende dos Santos. A banca examinadora é formada pela professora doutora Laísa Freire dos Santos, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor Irlan von Linsingen, da Federal de Santa Catarina. Ah, me saí bem no teu nome, hein? Brincadeira. E o professor Matheus Monteiro Nascimento, aqui do nosso programa. Então, como é de praxe, eu passo a palavra a Desirê, depois nós vamos à arguição. Então, boa tarde a todos. A minha apresentação é sobre educação ambiental crítica na formação de professores de física. Não sei se eu estou muito na frente de vocês, se está ok o som. Por questão de tempo, eu fiz alguns cortes, mas a minha apresentação vai seguir o mesmo roteiro da minha dissertação. Reflexões iniciais, quadro teórico-metodológico, revisão da literatura, análise dos enunciados e considerações finais. Bom, eu quero começar minha reflexão inicial fazendo uma errata de algo que eu escrevi na minha dissertação. Em um certo momento, eu estou falando sobre a questão ambiental, mudanças climáticas e as crises, e eu falo assim: tal desafio deve ser enfrentado com a peça de quem não pode esperar que as previsões de PCC se concretizem para então descobrir que não é possível ensinar em terra arrasada. Só que a gente já está vendo as previsões de PCC se concretizarem, a gente já está tendo alagamentos, enchentes, seca, a própria pandemia é o exemplo. Então, eu faço essa alteração, né, de quem está vendo e principalmente vivendo as previsões de PCC se concretizarem. A gente precisa mudar o mundo antes que o mundo vire terra arrasada. Bom, e aí como é que a gente muda o mundo? Um primeiro passo para mudar o mundo é a gente entender como a gente está inserido nele, né? E o ser humano, como é que ele se diferencia dos outros elementos ou dos animais da natureza. Então eu coloco que essa diferença se dá pela capacidade de modificar os elementos da natureza através do trabalho. E bom, o ser humano existe há muito tempo na natureza, só que as mudanças climáticas são recentes. Então, o que aconteceu, né? Então a gente precisa olhar para a história para entender onde é que inicia esse processo de degradação ambiental. Um ponto que eu coloco como chave é o cercamento das terras comunais. O que eram as terras comunais? Era um lugar onde a população podia plantar, podia colher, tinha uma relação com aquela terra. E aí vai ter esse cercamento das terras comunais, essas terras vão virar propriedade privada e os habitantes vão ter que sair dessas terras. A maioria vai ir para as cidades, vai sair do campo e ir para a cidade. E quando chega lá, ele vai precisar vender a sua força de trabalho. Então, ele perde essa relação que ele tem com a natureza, no qual ele plantava, que ele colhia, vai para a cidade, vai vender sua força e vão trabalhar em fábricas. Então, fulano foi contratado aqui e vai trabalhar na esteira 2, o outro vai na esteira 3. Ele nem sabe o que é o produto final que ele está fazendo. Ele chega lá e ele tem que colocar um prego numa madeira, ou tem que costurar um botão, ele não sabe o que ele está fazendo, o que é o produto final dele. Ou seja, isso é um processo de alienação, ele não vai se reconhecer mais no produto final. Então, o ser humano perde sua conexão com a natureza e se inicia no processo de alienação. Esse processo é muito importante para entender o início da modernidade. Bom, então a gente tem esse início da modernidade, né? Vai ter as pessoas saindo das terras, né, do campo, indo para a cidade, vai ter um modelo produtivista sendo adotado, né? Várias pessoas trabalhando nas fábricas, e esse modelo produtivista ele vai ser primeiro na Inglaterra, Grã-Bretanha, e vai se expandir de forma globalizada como a gente tem hoje. E esse modelo produtivista ele vai intensificar a queima de materiais que emitem gases de efeito estufa. Aqui lembrando, efeito estufa a gente precisa dele para viver, mas eu estou falando de uma intensificação desses gases que aumentam o efeito estufa. E aí a produção industrial começa a impactar muito forte o meio ambiente a partir do século XIX, e aí vai surgir a preocupação com a temática ambiental no mundo. Eu destaco uma data, que é 1968, vai ter a Conferência Intergovernamental de Especialistas, destaco aqui especialistas, não era a população como toda, eram apenas especialistas, sobre as bases científicas para o uso racional e a conservação dos recursos da biosfera, em Paris. Então aqui também coloco, a gente está vendo a natureza como um recurso, né? E bom, os debates sobre a questão ambiental já começam nessa conferência. E aí vai ter lá toda a definição do que é educação ambiental, e eles vão colocar dois pontos que eu trago aqui, que é bem grande o texto, mas só vou destacar esses dois, que é a concepção de natureza como um recurso que deve ser gerenciado dentro de um sistema econômico. Ou seja, eles não querem preservar a natureza pela questão que a gente, vamos preservar a natureza, é importante, mas sim que eles querem preservar aquele recurso para conseguir explorar o máximo possível.
E o ser humano não é parte da natureza. Eles vão falar que o ser humano tem que se relacionar com a natureza através de parcerias. Então, essa perspectiva da educação ambiental, que vai ser uma perspectiva conservadora, começa em 1968 e até hoje a gente tem a mesma mentalidade. E aí, em oposição a essa perspectiva conservadora da educação ambiental, a gente vai apontar a importância de se considerar o debate político-ideológico para construir uma agenda crítica da educação ambiental, uma educação ambiental crítica. Bom, para falar de educação ambiental crítica, educação ambiental tradicional, a gente precisa falar das teorias de currículo. Então, no caso, eu vou falar da teoria tradicional de currículo e a teoria crítica. Então, para que serve a teoria tradicional de currículo? Ela vai servir o interesse do sistema neoliberal e está vinculada à construção de um pensamento individualista e conformista. Ou seja, a gente vai ensinar para o aluno que tem que chegar em casa e tem que separar o lixo. Fez a sua parte, é o pensamento de apenas o indivíduo fazendo isso. E pronto, eu fiz isso, tá ok. Eu vou trocar minha garrafa por uma garrafa eco-friendly, não vou usar essa garrafa de plástico. Pronto, fiz a minha parte. Então, são atitudes individuais. E aí, a educação tradicional não permite, portanto, educando o aluno conhecer o mundo e poder transformar ele. Então, Freire, que a gente utiliza como um teórico da teoria de currículo crítica, ele vai falar que a educação libertadora é para que os primeiros consigam se conscientizar, e aqui eu destaco o P, e transformar a realidade. Não basta a gente conscientizar, tem que transformar a realidade. Bom, então, essa necessidade, a gente tenta, para a necessidade da temática ambiental seja objeto da educação em ciências e do ensino de física em particular, ou seja, a educação ambiental vai ser o tema da biologia e da geografia. Não, tem que ser de todo o currículo da escola, das ciências, e aí física também tem que fazer parte. Bom, o meu delineamento da pesquisa. Ele tem como propósito contribuir para a aproximação da educação ambiental crítica e a formação de professores, e aí eu me volto para o currículo da licenciatura em Física a partir do estudo realizado na disciplina do curso de licenciatura em Física. Eu fiz um estudo na disciplina de Metodologia do Ensino de Física 2. Por que eu escolhi essa disciplina? Ela já tem um caráter de debater ciência, tecnologia e sociedade, e foi mais fácil para conseguir implementar as discussões sem precisar fazer uma grande reformulação numa disciplina. E eu utilizo uma análise baktiana do discurso, que eu consigo evidenciar as contribuições formativas do desenvolvimento da educação ambiental crítica no âmbito da formação dos licenciados. Bom, objetivos gerais são superar essa visão fragmentada que a gente tem, onde uma disciplina vai estudar, sei lá, a química da água, ponto, a outra vai estudar apenas quais são as equações da mecânica, ponto, e aí não se discute aspectos econômicos, políticos e culturais. Então, tirar esse caráter fragmentado, fundamentado numa perspectiva crítica e que inclui os temas socioambientais, como a educação ambiental crítica. Os objetivos específicos: investigar possibilidades curriculares críticas da relação pedagógica entre educação ambiental crítica e ensino de física, traçar estratégias para a discussão de educação ambiental crítica em disciplinas da licenciatura em física, identificar as possibilidades de assimilação ou dificuldades, relações conflituosas que pode acontecer na implementação de uma proposta de educação ambiental crítica, e as questões de pesquisa em que medida a proposta curricular da licenciatura em Física pode incorporar a educação ambiental crítica e contribuir para a formação crítica e politicamente engajados educandos e educandas, e que posicionamentos os licenciados assumem em frente a tal proposta. Bom, meu quadro teórico metodológico. Como eu já tinha falado antes, faço uma análise bakhtiniana. E aí, no caso, eu vou destacar o Bakhtin e o Voloshinov. Por quê? Para fazer essa análise, eu fiz estudo de 2 livros, que é o Marxismo e Filosofia da Linguagem e Os Gêneros do Discurso. Ambos estão com a autoria de Bakhtin, mas o Marxismo e Filosofia da Linguagem tem a questão que pode ser do Voloshinov também, então tem uma questão de autoria. Então, eu coloco os dois aqui. Então, as análises são realizadas a partir de enunciados, ou seja, eu não vou analisar frases, orações ou parágrafos, são enunciados. E como que o enunciado se diferencia de frase, oração, parágrafo? É por 2 coisas que eu coloco aqui: conclusividade e responsividade. Conclusividade pode ser um exemplo. A minha apresentação toda pode ser um enunciado. Então, no final, lá no último slide, quando eu falar obrigada, eu concluí meu pensamento. Então, tive a conclusividade. E a responsividade seria quando eu passo para a banca responder, fazer a sua fala. Então, eu tive uma atitude responsiva. Ou, um outro exemplo, alguém pode perguntar para mim amanhã: como é que foi a sua apresentação? Eu falar: bah, pronto, foi um enunciado. Eu só falei 3 letrinhas e é um enunciado. Eu concluí a minha ideia e passei para a pessoa fazer um comentário do tipo: tá, mas fale mais, um pouco mais, o que houve? Então, pode ser tanto uma apresentação que eu vou levar 50 minutos menos possível, ou apenas 3 letrinhas. E todo enunciado ele é um elo de uma cadeia comunicativa do discurso, ou seja,
vou fazer a minha apresentação aqui, primeiro ela, é um enunciado. Aí a banca vai lá, a primeira pessoa da banca faz um comentário, é um outro elo do enunciado e assim por diante. Bom, não existe nenhuma forma da gente utilizar a linguagem escrita ou verbal que possa se expressar de forma neutra e sem ideologia. Vou dar um exemplo para vocês recente. A gente vai ligar hoje na Globo News e a gente vai escutar a cada 5, 10 minutos a seguinte frase. Israelenses foram assassinados, mais de 1.000 israelenses foram assassinados em Israel pelo grupo terrorista Hamas. E a cada meia hora, uma hora, a gente vai escutar assim. Sobe para 500 o número de mortes na faixa de Gaza. Ponto. Falaram fatos, falaram talvez verdades. Mas a forma com que se expressaram é diferente, porque foram mortos, os outros foram assassinados. Mortos fica, morreu, sei lá, tropeçou, caiu, bateu a cabeça, morreu de Covid. Tu não diz o que é. Assassinato, tu diz, foi assassinato. Tu fala faixa de Gaza, tu não fala palestinos, né? Então, tu diz a nacionalidade. Tu fala pelo grupo terrorista Hamas. Então, tu diz quem matou. E ali tu não diz quem matou, porque morreu. Pronto. Então, toda forma, não, mas eu falei a verdade, ok, tu pode ter falado a verdade, tudo mais, mas a forma que tu enunciou tem um caráter ideológico, não é neutro. E a gente pode entender a ideologia a partir de relações históricas materiais dos seres humanos. Na linguagem, a gente percebe essa expressão através dos signos. Toma água, já vou explicar o que é signo. Eu usei na minha dissertação um exemplo de signo, que eu vou trazer aqui, que é a bandeira do Brasil. Ela pode ser pensada como um signo. Vamos dizer que tem um ser, um alienígena, né? E vai vir para a Terra e ele consegue andar no tempo. E aí ele vai lá para 2002 e vê esse símbolo. Eu vou perguntar o que é isso. É a bandeira do Brasil. Ela representa o nosso país e a gente está colocando ela por todas as casas, está pintando a rua por causa da Copa. Então, ela está refletindo aquele momento histórico que é a Copa. E aí, esse alienígena continua no tempo e vai para 2022. E aí ele fala, é ano de Copa, tá cheio de bandeira do Brasil. É ano de Copa, mas as bandeiras do Brasil não é por causa disso. E o Brasil então, bandeira no Brasil, né, em 2022, a gente viu que não estava refletindo a Copa, mas estava refletindo as eleições. Então, a bandeira do Brasil significava que eu apoio o Bolsonaro, né? Quem usava a bandeira do Brasil. Aí, para não se misturar, evitava usar a bandeira do Brasil, o pessoal que defendia o Lula usava vermelho ou usava a bandeira do PT. E aí uma questão também que é interessante ver, que como esse signo ele vai mudando durante a história, ele também reflete a questão de classe social. Porto Alegre, vou pegar 2 bairros. Moinhos de Vento, que é um bairro, né, classe alta, e Restinga, que é um bairro classe baixa. Se tu fosse no Moinhos, nessa época, tu ia ver a bandeira do Brasil em quase todos os prédios. Era muito raro não ver a bandeira do Brasil. E se tu fosse na Restinga, tu não ia ver a bandeira do Brasil, ia ver uma vitória do Lula, uma vitória do PT. Aí, se quisesse torcer para o Brasil, tinha que colocar a bandeira do Brasil do lado de uma bandeira do PT, para falar, não tem nada a ver com isso. Ou então escrever, é para a Copa. Então, era assim que ficava, com o passar do tempo, a bandeira do Brasil foi refletindo as questões históricas, materiais, sociais. Bom, agora eu quero falar também sobre uma questão que vai mudando ao longo do tempo, que são 2 conceitos, a construção do conceito de sustentabilidade e desenvolvimento ao longo da história. Sustentabilidade. O que é sustentabilidade? Se a gente for olhar no dicionário, vai dizer assim, é a ideia de que o ser humano deve interagir com o sistema ambiental de forma que não comprometa as gerações futuras. Essa é a ideia que está no dicionário, talvez se procurar no Wikipedia. Mas se a gente for ver o que é a sustentabilidade na prática, a gente começa em 1798, vendo o teórico Thomas Malthus escrevendo a teoria da população. E aí ele vai dizer assim, a população vai crescer numa PG e os recursos vão crescer numa PA, né? Então, vai ter um momento que vai ter muito mais gente, não vai ter recursos. E aqui é o início da crise malthusiana, né? Só que, dessa forma, a relação da sociedade natureza seria em desequilíbrio por conta do número populacional e deveria, então, se tornar tomadas medidas sustentáveis. Ou seja, para isso não acontecer essa crise que ele falava, tinha que se tomar medidas sustentáveis. E que medidas são essas medidas sustentáveis? Restrições ou meios de subsistência, como diminuir a assistência aos pobres. 1798, né? 1834 entra a primeira lei, né, que é a Lei Nova dos Pobres, e a gente vê isso até hoje, né? Essa nova Lei dos Pobres, o que acontecia? Comentei lá no início, a população sai do campo, vai para a cidade. Não vai ter emprego para todo mundo, vai ter pessoas pobres. A igreja vai ajudar, pode vir aqui na igreja, pode comer aqui na igreja. E aí essa nova lei vai falar, a igreja não seja mais pobre. Vocês devem ver, né? Tem um certo padre que gosta de ajudar pobre, a pessoa fica, não pode ajudar pobre. Desde lá já tem isso. Então, ele não vai, a igreja
A lei não vai permitir que a igreja auxiliasse os pobres, e aí eles são mandados para workhouse, casas de trabalho. O nome acho que já fala por si. Bom, o que o Marx e o Engels vão falar? Eles vão analisar e vão dizer assim, ó, primeiro, as afirmações do Malthus não têm evidências que sua análise colocava os alimentos cresciam em quantidade fixa sem utilizar evidências para tal afirmação. E eles vão dizer que a questão não é o pobre, né, que tem muita gente e aí não vai ter recurso. A questão é que a gente tem uma má distribuição. E aí eu falo da má distribuição tanto de pessoas na cidade e no campo, quanto uma má distribuição dos alimentos. Trago o exemplo de notícia de 2022, 2023. Acho que dá para ver aqui. Março de 2023, e aqui acho que não aparece, mas é bem perto. Recorde do Brasil na safra de 2022, 2023 pode ir a 155 milhões de toneladas. Só de soja, não estou falando de todos os alimentos. Soja, 155 milhões de toneladas. Então a gente pensa, tem comida aqui para alimentar todo, né? Todo mundo. Só que o que a gente vê também, retorno do Brasil ao mapa da fome na ONU. Preocupa senadores e estudiosos. O que acontece? Vão lá e plantam a soja, né? Os grandes agricultores plantam a soja, essa soja vai para onde? Vai ficar no Brasil? Não. Parte dessa soja, a gente vai dizer que é a soja para o gado, de corte, que eles falam, e outra parte vai ser vendida como cereal, ração. Essa parte que é vendida, lá no período da pandemia, o agricultor que tinha essa soja, ele ia vender no Brasil por real ou ia vender a dólar, que estava 5, 6 reais? Ia vender para o exterior com preço de dólar. Então, uma parte se perde para o exterior. E aí tem esse gado que comeu essa soja. Os donos dos gatos vão vender o gado para o exterior ou para o interior? Para o mercado interno? Para o exterior. Ou seja, a gente estava produzindo e mandando para fora. A distribuição de alimentos, que era o que o Marx e o Engels falavam, é um exemplo que a gente pode ver aqui só com a questão da soja e o Brasil voltando de novo ao mapa da fome. Bom, então o que a gente percebe? Que não é o crescimento populacional que é insustentável, mas sim o mercado econômico. Sendo assim, sustentabilidade está relacionada com o crescimento econômico, ou seja, sustentabilidade e crescimento econômico. E aí tem uma incoerência muito interessante, porque a gente vai falar assim, olha, desenvolvimento, crescimento não está sendo legal, está prejudicando a população. Aí eles vão falar que está muito desgastada essa palavra desenvolvimento, né? Vamos mudar. Desenvolvimento sustentável. Então, essa é a incoerência, né? Então, desenvolvimento e sustentabilidade são palavras antagônicas, onde o desenvolvimento está ligado ao sistema capitalista, que eu já vou falar o que é o desenvolvimento. Dessa forma, o termo sustentabilidade é apropriado para diminuir o desgaste da imagem. Bom, o desenvolvimento ele vai nascer a partir do discurso, né? E no caso, quando a gente pensa em desenvolvimento, antes de mais nada, né? Dá uma olhada, a gente não, às vezes pensa assim, o desenvolvimento de uma semente que vai crescendo e vai se transformando numa planta, pensando lá no olhar biológico. Mas aí, em 1949, o Truman vai discursar em janeiro sobre países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Até então, não tinha essa nomenclatura, países desenvolvidos e subdesenvolvidos. No momento que ele faz o discurso, 2 bilhões de pessoas tornam-se subdesenvolvidas. Ninguém quer ser chamado de subdesenvolvido. Nem sabia direito o que era desenvolvimento, subdesenvolvido, mas me chamou de subdesenvolvido. Não quero. Eu quero ser desenvolvido. O que eu preciso fazer? Precisa ser que nem os países desenvolvidos. E, no caso, eles colocavam os Estados Unidos como um país desenvolvido. Então, a gente vai fazer de tudo para se tornar um país desenvolvido. Vai fazer de tudo para virar os Estados Unidos. Bom, então, os discursos apresentados anteriormente ao longo da história impactaram de forma material a sociedade. E aí, um exemplo é a venda de produtos com etiqueta sustentável. Esses mesmos produtos ditos sustentáveis muitas vezes não são acessíveis aos pobres. Coloco o exemplo do Uber. Vou sair daqui, quero ir para casa. Sou uma pessoa sustentável? Fiz uma apresentação de educação ambiental, preciso ser sustentável. O que eu vou fazer? Vou pedir um Uber, mas eu vou pedir um Uber Green, se não me engano que é o nome. Vou lá e vou pagar uma taxa que vai neutralizar as emissões de carbono. Fui sustentável. Aí a Fernanda, uma pessoa pobre, ela vai olhar, eu não vou pedir o Uber Green. Vou pedir um Uber normal. Nem vou pedir um Uber normal, vou pedir a moto, que acho que agora tem a opção de moto, que é mais barato. Aí vai sair aquela moto, sair um monte de fumaça atrás, vai dizer, ó, insustentável. Ela não comprou a sustentabilidade, ou seja, a sustentabilidade vendida como produto. Ou eu vou chegar alguém e falar assim, nossa, tu tá com roupa da Shein, tu não é uma pessoa sustentável, tu devia comprar lá na Renner, tem uma parte com etiqueta sustentável, que é feito com algodão orgânico, plantado no Himalaia e tudo mais. Tu não foi sustentável. Ou seja, sustentabilidade é que se coloca como uma compra, como um produto. Então, o discurso de sustentabilidade se apresenta então, como uma prática individual que está relacionada ao produto que o indivíduo compra. Para ser sustentável, você tem que ter práticas individuais. E aí, o Juan Martínez Areia vai fazer uma crítica a isso, né? Então, caberia, pois, aos pobres
desenvolver-se, escapar da pobreza e, posteriormente, como subproduto desse processo, poder, quem sabe, adquirir o gosto e os meios necessários para melhorar o meio ambiente. Estou fazendo uma crítica, tá? Eu não concordo com isso. Vou lembrar. E aí, trazendo um outro exemplo, aqui a Camila Moreno, ela vai fazer uma pesquisa sobre o mercado de carbono. Ela tem um livro muito interessante, que é a Métrica do Carbono, e ela também tem um capítulo no livro Descolonizar o Imaginário, também falando sobre o mercado de carbono. Então, ela vai dizer que a gente tem esse mercado da sustentabilidade, e dentro desse mercado da sustentabilidade, a gente tem um mercado de carbono. E aqui é interessante também o discurso. Eu quero neutralizar as minhas emissões. Então, esse ano polui muito, então eu vou comprar 5 créditos de carbono e vou neutralizar minhas emissões. Só que o que é 5 créditos de carbono? Um crédito de carbono equivale a 1 tonelada de CO2. Espera que chega a falar, eu emiti 5 toneladas de CO2 e quero neutralizar. Então, eu falo, eu emiti 5 créditos de carbono, parece que eu só 5 átomos de carbono fora, né? Só emitir só isso. Mas não, é tonelada, um crédito equivale a 1 tonelada de CO2. E aí, esse parágrafo que eu escrevi na dissertação era 14 de junho. Foi lá quanto é que estava valendo o crédito de carbono. 93,62 dólares. Aproximadamente 451 reais. E aí, quando eu fui montar a apresentação, fui ver de novo, e ele estava 79 dólares, 3 de outubro. Teve uma queda. O mercado de carbono, compra e venda de crédito de carbono, é um mercado de investimento. Tanto que dá para conferir o valor dele num site de investimentos. E aqui não aparece na imagem, mas tinha embaixo ali momento ideal para compra, momento ideal para venda. Então, eu devia ter comprado aqui estava momento para compra. Não, para venda. Aqui estava um momento para venda, porque estava 93 dólares, e aí caiu, era o momento de compra. Então, momento para compra. E aí, se vocês forem ver, vai variando e vai crescendo, né? Começa lá em 2006. Ou seja, quanto maior for a evidência da crise ambiental, mais está valendo comprar crédito de carbono. Então, sim, ó, se estão falando de ebulição global, já compra esse crédito para depois vender, né? Estou brincando, não é para entrar nesse esquema. E aí a gente vai ter uma proposta diferente. O que a gente estava falando lá? Que o pobre é insustentável e tudo mais. E aí o Juan Martinez, né, ele vai olhar e dizer, não, o pobre que é o sustentável. E ele vai falar sobre o ecologismo dos pobres, que vai ser uma proposta que vai lidar pela raiz, de forma radical. E aí o ecologismo dos pobres também é conhecido como movimento de justiça ambiental. E ele vai nascer desses grupos que são considerados pobres pelo sistema, né, e lutam pela preservação da natureza em suas localidades, pois tem uma relação de dependência. Trouxe alguns exemplos aqui, mas só para comentar alguns só. O MST, ele precisa daquela terra para conseguir plantar, para conseguir colher, ele vive daquela terra, então ele quer preservar aquela terra, tem uma relação de dependência. Então, ecologismo dos pobres. O mais famoso de todos, que a gente conhece aqui no Brasil, o Chico Mendes, né? Precisava salvar a Amazônia porque precisava das seringueiras, era o sustento a partir da extração do látex. Bom, e diferente de outras correntes, ele se coloca o crescimento econômico que está diretamente relacionado à destruição da natureza. Deixa eu tomar um pouco. Bom, e aí o que a gente está vendo? Esses eventos climáticos extremos, né? Então, aumento da temperatura. E quem é que sente mais esses eventos climáticos, né? Será que o dono lá, o Elon Musk, dono do Twitter, ele vai ter a casa dele arrastada pela água numa enchente? Será que quem trabalha na Faria Lima está tudo bem para todo mundo ali? Ou aquela pessoa que trabalha na limpeza da rua, com calor de sensação térmica de 50 graus, vai sentir a mesma sensação de quem está no prédio na Faria Lima lá dentro? Não. Os pobres vão sentir mais. Então, o sociólogo Lander vai argumentar que as desigualdades são sem precedentes na história e exercem mais influência na vida dos pobres. Todos os sistemas de vida do planeta estão ameaçados, mas, no entanto, no presente imediato e em curto prazo, os impactos são extremamente desiguais. Ou seja, os pobres vão sentir primeiro e muito mais a crise ambiental. Bom, então o ecologismo dos pobres não é um ambientalismo para se praticar de forma individual, mas sim um movimento que se organiza coletivamente. Lembra que eu falei educação ambiental tradicional? Vai falar que tem que fazer atitudes individuais. O ecologismo dos pobres fala que não tem movimento de justiça ambiental se não for de forma coletiva. E a construção de uma consciência coletiva que possa organizar para transformar a sociedade de uma organização é essencial para transformar o mundo. E construção de consciência coletiva, eu vou trazer de novo o Paulo Freire, ele vai falar que estudantes e professores podem planejar de forma conjunta. É necessário desconstruir o currículo tradicional e construir um currículo crítico. E esse currículo crítico só será produzido efetivamente a partir de processos de resistência e luta. E aqui eu falo, desconstruir o currículo tradicional e construir o currículo crítico. Eu podia chegar e dizer assim, tá aqui a minha dissertação, e no final, lá no anexo, tem o currículo
crítico é só implantar, tá pronto. Não, não é assim que funciona. Precisa desconstruir o currículo tradicional e, a partir de processos de resistência e luta, construir um currículo crítico. Então, essas reflexões propostas para pensar um outro mundo não devem se restringir apenas no campo da economia e política. Mudanças climáticas, crise ambiental, isso deixa lá para a Câmara dos Vereadores, lá para o prefeito. Isso aqui não é escola, não é para discutir política. Não. Tem que ser espaço também da educação. As estruturas da injustiça e desigualdade causadas pelo capitalismo devem ser temas também que integrem o currículo da área de ciências da natureza. Quando eu falo ciência da natureza, não é para deixar para professores de biologia, é todos os professores juntos. E numa perspectiva transformadora dos sujeitos sociais, a ideia é formar licenciados em física engajados na construção coletiva de um mundo que rompa com esse paradigma capitalista do desenvolvimento e que passe a se orientar pela educação ambiental crítica. Bom, a minha revisão da literatura, como que funcionou? Eu peguei as revistas nacionais de ensino de ciência e ensino de física, classificadas em A1, A2 e B1, até o ano de dezembro de 2021. Ao todo, eu encontrei 69 artigos utilizando a palavra ensino de física e educação ambiental. Fiz uma leitura dos títulos, dos resumos, e descartei qualquer artigo que fosse educação ambiental, mas estava ligado à biologia, ou educação ambiental ligada à química, ou ciência da natureza um todo. Eu queria que tivesse relação da educação ambiental e o ensino de física. E no final, eu fiquei apenas com 6 artigos. Bom, se a gente for olhar aqui, vou destacar uma coisa. Não tem um movimento que a gente vai ver, está trazendo, está começando a surgir e tomando força a temática ambiental no ensino de física. Só olhando os anos, a gente já vê, em 2012 e 2012, opa, 2 artigos. Faz uma pausa em 2016. Depois 2017, tá? Talvez? Não. Uma pausa 2020 e 2021. Ou seja, não tem nenhuma crescente. Até fica um pouco decrescente ali do início. Desses artigos aqui, eu destaco que só um eu consegui ver uma ideia de teoria tradicional do currículo, que foi esse aqui. Os outros eu tinha que ler a partir do resumo, da introdução, do teórico, eu ficava, tem certas críticas aqui, talvez, dá para dizer que tem uma perspectiva de currículo crítica. Nenhum deles se colocava como educação ambiental crítica. Mas se fosse esse, assim, pela introdução, referencial teórico, eu não perceber. Aí eu vou contar só algumas coisas interessantes que eu vi desses artigos, né? Que os estudantes consideram que o debate ambiental deve ser realizado por professores de biologia e geografia. Uma das estudantes que foi entrevistada, ela argumentava que a física possui muitos conceitos para ser trabalhados em pouco tempo, então era muito difícil trabalhar a educação ambiental. Isso aqui foi em 2012, ou seja, ela ainda tinha mais período de física. A receptividade positiva está atrelada à utilização dos temas ambientais como forma de abordar os conceitos de física. Quando o professor apresenta a resistência, o motivo era o cumprimento do currículo. E os autores argumentam que a temática ambiental não deve se restringir apenas a uma disciplina, mas sim interseccionar o currículo como um todo. Aqui ele está falando do currículo de licenciatura em física. Ou seja, não adianta chegar e botar uma disciplina de educação ambiental, ela tem que estar pelo currículo como um todo. E eles concluem, né, esses dois autores aqui, que o maior empecilho para tratar a temática ambiental dentro do curso é o formato do currículo. E eu só vou destacar uma coisa aqui que eu esqueci de comentar. Se a gente for ver também os autores, encontrei 6 artigos, então tem 6 grupos de pesquisa por aí. Não, se eu for olhar aqui, Silva, LF, Silva, LF, aqui é provavelmente o mesmo grupo de pesquisa. E esse aqui dá para perceber na leitura que sai da mesma pesquisa e foi um recorte para cada lado. Então, tem essa questão também. Bom, análise dos enunciados. O que eu fiz? Eu fiz um trabalho numa disciplina e lá teve 7 estudantes. Fiz filmagens, gravações, escolhi material, e na minha dissertação eu apresento cada um a partir de alguma coisa que eu presenciei que eu achei interessante trazer, porque ou se interseccionava com o currículo, ou tinha alguma questão que podia de análise baktiana. Por questão de tempo, eu vou apresentar só a Maria e o Marcelo, né? Não vai dar tempo de apresentar todos. Mas a Maria, ela fez um trabalho incrível no final. Ela fez um trabalho que discutia ótica geométrica e saneamento básico. O que ela ia propor? Ela propôs no trabalho dela que os alunos iam colher amostras de água da sua região, levar para a aula, e aí iam montar um microscópio, estudar ótica, e analisar aquelas amostras, e ela ia discutir problemas do saneamento básico relacionados à saúde. Achei interessantíssima a ideia dela. E aí ela falou assim, a minha ideia surgiu com um comentário que a Paula é uma professora, eu mudei o nome, fez uma aula no primeiro semestre. E aí ela vai concluindo, né, vai falando, e aí ela disse que ela vai ter que aplicar naquela aula, porque senão ela não ia aplicar nunca, senão não ia ser nunca. O que aconteceu? Essa aluna ela já estava no 7º semestre, talvez, e ela não teve a oportunidade de aplicar a aula dela. E eu até digo que ela não aplicou a aula, porque ela só apresentou que seria uma proposta de uma unidade didática.
né? E aí eu fui olhar no currículo, por que ela falou que senão não ia ser nunca? Bom, a gente tem disciplinas aqui dentro da licenciatura física que tem, eu coloco como uma prática docente. Então, a gente tem disciplinas de transposição, no qual o aluno faz seminários para os colegas, tem a disciplinaridade de conteúdo, no qual alunos de fora se inscrevem para o curso de extensão e tem aulas aqui, e tem um estágio, 1, 2 e 3. Ela já tinha feito transposição 2, aonde tem no plano de aula ótica. E aí, então ela pode fazer em unidades, porque unidades 2 aqui tem a possibilidade de ótica geométrica. Só que a disciplina unidades, unidade de conteúdo para ensino médio ou fundamental 2, ela já tem as aulas prontas, ou seja, o aluno pega aquela aula e vai lá e dá a aula pronta. Então, ela não consegue propor nada. E aí, ela teria a possibilidade de um estágio 3 no ensino médio. Só que aí tem a questão de ela tem que pegar uma escola que permita ela falar sobre saneamento básico, que permita ela falar sobre questões políticas. Ela tem que pegar uma escola que aquele ano que ela escolheu tem um conteúdo de ótica geométrica. E ela ainda tem que dar a sorte de conseguir cair no momento da ótica geométrica, porque o professor pode falar, não, ótima geométrica é lá no final do curso, e tu está aqui no final do ano e tu está no início do ano fazendo estágio. Ou o contrário. Ou seja, as oportunidades, ela falou, bom, se não for aqui, não vai ser nunca, né? E aí ela propôs essa aula. O Marcelo também propôs uma aula muito criativa, e a diferença foi assim, no início do semestre, eles tiveram o trabalho de propor apenas uma aula, e no final eles tinham que propor uma unidade com umas 5, 6 aulas. E aí, na primeira aula que ele propôs, né, de uma aula, ele falou sobre equipamentos de proteção individuais, EPI, no ambiente de trabalho. Ficou muito interessante. E aí, para o final, eu falei, trabalho final, uma unidade com 5, 6 aulas, mas é o seguinte, tem que falar de alguma forma sobre alguma questão ambiental, tem que propor. E aí ele falou, tá, não vou fazer em dupla lá com um colega que vai fazer sobre água. Eu disse, não, mas por que tu não tenta? Tem muita prova, muito trabalho, e tá certo, vou lá fazer, e é isso. E aí eu penso, isso é uma atitude individual ali do Marcelo, é por isso que ele quis, é um pensamento dele. Mas eu fui pensar assim, será que não é um reflexo do currículo que não estimula a gente? Não, vai lá fazer, tenta mudar alguma coisa, vai ser criativo. E aí eu percebo que a estrutura do currículo do curso é extremamente rígida e sem liberdade de escolha. E um exemplo a gente pode ver são as disciplinas eletivas. Isso aqui é o currículo, né? Então tem os créditos obrigatórios, eletivos, complementares, convertido. Aqui seria o TCC que é convertido em outros créditos. Total, horas, e aqui eu fiz a porcentagem. O curso de licenciatura em física, se eu somar a porcentagem de eletivos e complementares, é 2,65%. Complementares é só 6 créditos. Tem 0 créditos eletivos para eles fazerem. E esses 6 créditos complementares pode ser iniciação científica, pode ser dar aula em cursinho popular, então não chega a ser uma aula. Então, só 2,65%. Aí eu vou falar, mas os outros cursos são assim? Não, a gente está nos piores índices de porcentagem de eletivos e complementares. Só para ter uma noção, eu peguei todos os cursos da URGS, botei em ordem do menor ao maior, e a gente está em terceiro lugar, perdendo para medicina e enfermagem. Sendo que medicina, praticamente tudo que é possibilidade de eletiva que eles têm é obrigatório, né? Eles têm mais de 5 mil horas, a gente tem 3.500, não sei se 5 mil, 8 mil, agora não lembro. Mas então, a gente fica atrás de medicina e enfermagem só. Bom, essa estrutura curricular extremamente rígida prejudica a autonomia dos estudantes e a adaptação que é solicitada quando tem a oportunidade de utilizar a criatividade encontra dificuldade. A autonomia e a criatividade não são prioridades no currículo. Bom, aí eu separei a apresentação deles e as construções das aulas, e no qual alguns momentos eu achava interessante repetir. Quando eu olhei os questionários, eu fiz um questionário no início e conversando com eles no início, eu percebi que nem todos chegavam com o mesmo pensamento. Alguns não sabiam nem como assim o que é ciência? Eles falavam assim, como assim é ciência? Eu falava, não, mas que epistemólogo tu está usando? Epistemólogo? Não conheço a palavra, de onde tu tirou isso? Está inventando. Então, tinha esses pensamentos diferentes. E aí, eu fui olhar o currículo. Não sei se vai estar aparecendo bem ali. O que é isso aqui? São até a 7ª etapa do curso. Eu fiz até a 7ª etapa, porque como dá para ver aqui, tem muitas linhas, e se eu passasse da 7ª etapa, ia ficar uma confusão. Então, eu fiz até a 7ª etapa, que era mais fácil de perceber. Em laranja, começar com laranja. Em laranja são as disciplinas da FACED, da Faculdade de Educação da URGS. Em preto, aqui são disciplinas que eu percebo que tem alguma coisa de CTS. Por exemplo, Tecnologia e Sociedade, Ensino de Física. Vai discutir tecnologia e sociedade, né? História da Física e Epistemologia. Discutiu o que é ciência, e Metodologia do Ensino de Física 2, que foi onde eu fiz o estágio, tem o CTS. Aí depois aqui em verde, que eu não sei se para quem está assistindo aqui dá para ver muita diferença, mas aqui em verde é disciplinas que tu tem uma prática docente, que foi aquelas que eu falei, transposição, estágio.
azul é de ensino de física, e cinza eu coloquei assim, que são disciplinas que elas podem ter um caráter de ensino de física, mas dependendo do professor que pegar, ela pode ter um caráter técnico. Então, por exemplo, tem mecânica clássica para licenciatura, é pensado para o ensino, mas se é um professor que não é da área do ensino pegar essa disciplina, ela vai ter um caráter mais técnico. E aí, o que a gente percebe aqui? Primeiro, que toda essa discussão ciência, tecnologia e sociedade, ela está na mesma etapa, ao mesmo tempo. Ou seja, os alunos vão, na hora ali, vão estudar as mesmas questões, sendo que alguns podem puxar uma disciplina um pouquinho antes ou depois, que é o caso de história, epistemologia e metodologia, né? O que eu coloco aqui é a questão, por que não vem uma mais para frente? Não se dissolve no currículo, vai chegar só na 7ª etapa para discutir e vai ser tudo da mesma vez, tudo no mesmo momento. O segundo ponto que eu coloco, as disciplinas da faculdade de educação, elas não são pré-requisito para nada, elas estão soltas, viradas. Né? Então, tu vai dizer para o aluno assim, o que é pré-requisito, né? Algo que tu acha importante para cursar aquela disciplina. Aí tu vai dizer para o aluno de estágio docência 1, tá, tu precisa ter física geral, física experimental, mecânica clássica, tudo, e o aluno vai falar, eu preciso de intervenções pedagógicas e necessidades educativas especiais? Não. Eu preciso de organização na escola básica? Não. Vou deixar para o fim. É isso que o currículo fala, vai dizer, pode apresentar o TCC e só depois fazer a disciplina da faculdade de educação. Então, elas ficam soltas aqui. E a outra questão ainda dos pré-requisitos, se a gente for olhar, não faz muito sentido algumas coisas. Por exemplo, tecnologia e sociedade e ensino de física. Ela tem como pré-requisito física geral 4 e tem como pré-requisito métodos aplicados de matemática cálculo C. Só que essas duas disciplinas já são pré-requisitos dessa. Então já fica meio redundante, né? Acho que daqui foi. Bom, o currículo ele não é uma manifestação neutra. Lembra que eu falei que não tem como se manifestar de forma neutra. Ele não é criado de forma natural, ele é um gênero discursivo que foi construído por pessoas que tinham concepções do que é importante e o que não é importante para a formação de profissional. E, no caso, olhando ali o currículo, a gente percebe que essas pessoas pensam que é importante é o conhecimento técnico. Depois, em segundo plano, fica o ensino de física. Em terceiro, quarto, quinto plano, a faculdade de educação. Se deixar até tirando do plano. Bom, os trabalhos finais, foram 2 dias de trabalhos finais. Primeiro dia apresentou a Andréia e a Ana, depois no segundo dia, Júlia, João Marcelo e a Maria. E aí, o que eu pensei para aquele dia, né, para esses dias de apresentação? O André apresentava, respondia algumas perguntas que eu tinha feito, depois a Ana respondia, apresentava, respondia, só que no final, assim, o André apresentou, respondeu as perguntas, e já no segundo momento, cada vez que eu fazia as perguntas para aquele aluno, a turma toda já começava a conversar, já começava a debater, e achei maravilhoso. Então, tem vários momentos desses que a pergunta era para alguma pessoa, mas quando deixa, deu um diálogo, um debate sobre a questão. Bom, quando o André apresentou, a Maria fez uma frase assim, o único comentário, na verdade, que eu queria fazer é que eu fico preocupada que eu acabei de fazer uma aula de física. Eu tenho 4 aulas prontas de ciência, mas eu tenho uma aula de física, porque eu comecei a abrir o conteúdo do ensinamento básico e eu vi que não fazia sentido eu não falar dessas coisas. Então, ela ficou muito preocupada por só ter uma aula de física, e o André tinha feito, acho que 4 aulas de física e 2 sobre a questão que ele estava trabalhando, que era transporte público. Então, ela ficou nessa questão. E aí eu perguntei para ela, tá, isso está te preocupando, eu estou vendo que tu está ansiosa, mas pensa, esses alunos que tu vai ter para discutir saneamento básico, qual oportunidade eles vão ter para entender como é que funciona o saneamento básico na região, como eles vão entender como é que podem procurar ajuda para conseguir melhorar a questão deles. Então, a gente fica com essa visão do que o importante é passar o conteúdo de física de forma integral, é uma visão conteudista. Questionamentos que eu fiz para o estudante, que foi o que eu falei agora, e muitas vezes a gente deixa de discutir temas importantes que podem mudar a vida das pessoas por achar que vai demorar muito a aula no cronograma, né? Lembra lá, eu não dou aula de educação ambiental porque tem muito conteúdo para passar, então eu deixo. E aí, a gente tem essa visão enciclopedista que valoriza a necessidade de ensinar todo o conteúdo de física pré-estabelecido. Ah, se sobrar uns períodos lá no fim do ano, eu passo. Bom, também eu questionei os alunos o que eles faziam para pensar a questão ambiental. Eles olhavam para o Halliday e para o Moisés e viam assim, esse conteúdo, deixa eu pensar uma aula de uma questão ambiental e fazer esse caminho. Ou eles olhavam algum acontecimento, alguma questão socioambiental e pensavam como trazer. E aí eles falaram, eu vejo um tema e falo, isso dá uma aula de física. E quando a gente vai ver o currículo que eu mostrei anteriormente, o que se tem? A transposição 1 é esses currículos de física, transposição 2, esses tópicos de física, unidades, esses tópicos. Então, eu coloco assim que é importante criar espaço onde estudantes recebam situações socioambientais e sejam estimulados a pensar a sua inserção no conteúdo de física, fazer esse movimento contrário. Bom, isso aqui são as perguntas que eu tinha feito para eles, né? Então, eles apresentavam, tinha 12 perguntas para responder, mas eu vou destacar 5 aqui. Ó. Tem alguma discussão que você acha
importante que seja feita antes da disciplina de metodologia, e aqui se deu um diálogo muito interessante. Eu coloquei assim, são 3 elos, né? Cada enunciado é um elo. E aí a Ana falou assim, sim, todo CTS devia ser visto antes, lá no início do curso. E aí ela vai justificando e tudo mais. E a Júlia fala, eu acho que eu vou totalmente contrário. Desculpa, Ana, mas eu vou ao contrário. Eu construí toda uma maturidade dentro do curso para chegar aqui e conseguir entender. Aí ela fala que se fosse lá no início, que ela vê essas questões de debate político, e ela ia dizer, eu vou dar aula de física, não preciso saber disso. E aí a Maria estava ali assim, eu sei que não é o momento de responder, mas eu preciso falar que isso aqui está engasgado. O que eu acho é que, na verdade, o nosso curso poderia ser um pouco mais político do que ele é. O meu grande problema no curso de física é que eu chego aqui, falo de CTS, falo algumas metodologias e vou para o laboratório. Nas minhas cadeiras de física, isso não é refletido. Aí ela vai falar sobre as mudanças curriculares, e ela percebeu que tinha que ter mais professores do ensino, as disciplinas tinham que ser com professores do ensino, colocar a política dentro da física 1, pois tem tudo a ver, não é separado. Então, aqui ali começou a discussão de precisa que as disciplinas do currículo da licenciatura em física serão feitas por professores do ensino. Só que aí a gente tem uma questão. Hoje, o Instituto, eu peguei os dados direto do site do Instituto, da pós-graduação e tudo mais. A gente tem 125 professores do Instituto, mas apenas 11,20 são do ensino de física. Por ano, entra 80 físicos bacharelados e 70, é ofertado, né? 70 vagas para licenciatura. Ou seja, dá aproximadamente 50%, mais ou menos, metade, né? E aí eu olhei as vagas que foram oferecidas pelo Departamento de Física e Astronomia e calculei as vagas ocupadas, não? Porque às vezes fica vaga. Então, vagas oferecidas, vagas ocupadas, eu vi as vagas ocupadas. No primeiro semestre de 2023. 2.622 vagas ocupadas. E alguém vai dizer, não, mas mais da metade disso, além do bacharelado, tem aula da engenharia, tem aula da enfermagem, tem outros cursos, né, que podem estar sendo ocupados. E aí eu fui ver quantos desses foram ocupados por licenciados, tanto do diurno quanto do noturno, e eu percebi que foram 1.159. Isso demonstra que 44,2% das vagas do Instituto são ocupadas por licenciados, o mesmo que possui apenas 11,2%. Só que essa questão não fica só na graduação. A gente vai para a PPG. PPG no ensino de física, cada professor orienta em média 4,4 alunos. PPG de física, 1,3 alunos. Ou seja, os professores do ensino aqui são sobrecarregados. Bom, ao final eles reforçaram o diálogo sobre o problema do currículo da licenciatura em física. A gente tinha que aprender mais interdisciplinaridade. Aí tem a aula do Marcelo, não dá para escutar. E aí eles vão conversando, e aí o André fala, as físicas gerais poderiam ser tudo trabalhado assim, de forma interdisciplinar. E aí a Maria fala, eu gosto de física, mas não tanto assim para me esforçar, tanto em disciplinas que eu não vejo sentido, tipo, como o tio meu está fazendo isso? Então, a questão da contextualização. E aí, no final, a Maria coloca assim, que aprendeu muita coisa, principalmente sobre interdisciplinaridade. Não é cada professor de forma individual trabalhando, né, em sua aula, mas sim professores coletivamente. Eu acho que aprendi muita coisa, sei que uma visão diferente, interdisciplinar, uma visão mais madura. Antes eu achava que era lá o professor de física vai falar isso nessa aula e lá, e na outra aula, em outro contexto ele vai falar daquela coisa, e aí magicamente tudo vai se misturar. Aqui eu consigo ver que é um contínuo, a gente precisa sim discutir questões ambientais, e não só daquele jeito individualista que a gente está acostumado, né, referindo cada professor na sua matéria, mas de um jeito coletivo. Bom, minhas considerações finais. A solução mais fácil que eu poderia chegar é escrever assim, coloca uma disciplina de educação ambiental, vai lá e é isso. Só que a solução mais fácil é a análoga enxugar gelo. Então, todos tiveram um posicionamento positivo em relação à educação ambiental. E se além de ver o posicionamento deles, foi interessante que eles não só falaram, gostei, não gostei, né, isso eu concordo, isso não concordo. Eles também discutiram sobre como implementar isso no curso, né? Então, os enunciados deles convergiram para duas questões, né? O currículo e a falta de professores no ensino de física. No currículo, os seguintes problemas que eu destaco aqui. É a falta de articulação entre as disciplinas do ensino, ofertadas pela Faculdade de Educação e da URGS, e as disciplinas ofertadas pelo Instituto de Física, né? E também as disciplinas do Instituto de Física também de ensino, que podiam ser mais articuladas. A ordem dos pré-requisitos das disciplinas, como eu mostrei lá, a disciplina de tecnologia que tem cálculo e física 3 e coisas que vão se complementando. Além também da Faculdade de Educação não ser pré-requisito, né, para as outras disciplinas, e disciplinas de física com modelo tradicional de ensino.
Eu poderia dizer que a raiz do programa está no currículo, mas a mudança curricular não será suficiente para uma educação ambiental crítica na licenciatura em física. A raiz é mais profunda e também tem relação com desvalorização da área de ensino dentro do próprio Instituto de Física. Então, é necessária a contratação de mais professores para trabalhar os licenciados, porque a gente viu 44% das vagas são ocupadas, mas a gente só tem 11,2% no quadro docente. Falta de professores capacitados no ensino superior é um espelho do que acontece na sala de aula da educação básica, e os próprios licenciados percebem isso. Eles estão vendo a desvalorização na escola, eles estão vendo a desvalorização no próprio curso, na própria instituição. Bom, eu sei que eu falei, parece tudo muito óbvio. Tem desvalorização no ensino, as disciplinas podiam ser mais interdisciplinares, né? Professores do ensino, e eu acho que isso é uma coisa que todo mundo conversa nos corredores, mas parece que não existe um movimento para mudar. E aí eu pensei, por que não usar o gênero discursivo de uma dissertação de mestrado, de uma apresentação, que parece que as pessoas escutam muito mais, dão muito mais valor do que a conversa, que todo mundo sabe o que acontece nos corredores. Em nenhum momento eu quis escrever ou falar que trouxesse conforto para uma realidade existente, porque o desconforto com a realidade talvez seja aquilo que nos faça querer mudar. Obrigada.